Fala, trader! E aí, pessoal? Quarta-feira, né? Mais um dia bem lateral no índice. E como é que foi o dia de vocês? Já chega aí dizendo como é que foi o dia, se vocês saíram positivo ou negativo. A gente tem tido dias bem complicados no índice, né? Dias chatinhos de operar, dias sem muita movimentação. E quando nós temos muita movimentação, uma movimentação boa, né? Quero dizer, a gente não tem um gatilho legal, tá? Dias bem laterais, né? A gente sabe que uma hora isso vai ser rompido, porém, não é a gente que vai tentar adivinhar isso. A gente vai trabalhar o que o preço nos mostra, como sempre. Pessoal, estou fazendo esse recap hoje bem tarde, porque só para não ficar devendo, acabei tendo uns problemas aqui, uns imprevistos, e agora que eu consegui finalizar, beleza? Mas como eu gosto sempre de honrar os nossos compromissos e vim aqui deixar o nosso compromisso diário do recap, aqui está ele. Vamos lá para nossos estudos de hoje. O preço, pessoal, abriu com esse gap aqui, fechamento de ontem, abertura de hoje. Já abriu com uma barra gigante aqui de baixa, certo? E aí, aqui nós temos também a mínima do dia. Faltou colocar aqui falha de rompimento da mínima do dia anterior. E aí, quando o preço falhou essa mínima aqui e deixou a barra 2, eu aceitei essa compra aqui, tá, pessoal? Aceitamos essa compra aqui, porém nós tínhamos notícia, tá? Seria na barra 6 a notícia, barra 7, se eu não me engano. E barra 6, né, que seria 9,6, barra 6. E aí, o que acontece? Quando o preço começou a enrolar aqui nessa região e eu não gosto de ficar posicionado no horário da notícia, acabei encerrando aqui no 0 a 0, tá? Não fiquei posicionado porque eu não gosto de ficar posicionado no horário da notícia. E a premissa era que a gente fosse buscar essa projeção aqui para cima, tá? Da barra 1 ou o início da lateralidade, que seria aquele fechamento do gap e a lateralidade de ontem, certo? Só que, como tinha notícia e eu gostaria que, e detalhe, tá? Geralmente quando nós temos essa região aqui, o preço já vindo buscar aqui a mínima do dia anterior e uma barra de reversão, geralmente esse preço ele desenvolve de maneira rápida, pelo menos até as médias ou até o fechamento do gap. E aí não foi o que aconteceu, começou a travar aqui, talvez os traders institucionais ou enfim, quem quer que seja que tivesse posicionado, estava aguardando passar esse horário da notícia, por isso o mercado deu essa meio que essa lateralizada aqui no início do dia aqui, tá? Nessa região aqui. Enfim, a questão é que em horário de notícias não fico posicionado, como o preço não veio direto pelo menos até as médias onde eu gostaria de fazer parcial, encerrei a operação. Beleza? E aí, o mercado no horário da notícia basicamente veio buscar a projeção, tá? E aí, ultimamente, pessoal, eu tenho notado que as notícias, principalmente aquelas notícias 3 estrelas, relatórios anuais, relatórios mensais, até mesmo o último payroll não mexeu com como mexia antigamente, né? Há uns 2 anos atrás, um ano atrás, a gente via dia de payroll, era uma barra de 1.500, 2.000 pontos. E ultimamente tem mexido pouco, né? Tanto que a barra da notícia foi a barra 6. Então, não deu tanta volatilidade no mercado, né? E eram várias notícias 3 estrelas. Nós tínhamos relatórios anuais, relatórios mensais mas enfim, não fico posicionado, tá? E aí o mercado veio buscar essa região aqui, que foi a projeção do corpo da barra 1. Depois disso nós tivemos aqui uma L1. Pessoal, nessa hora aqui nós tínhamos uma L1. Eu não considerei venda, mas eu coloquei essa venda aqui porque eu não faço esse tipo de venda, mas eu coloquei aqui só para eu lembrar de falar sobre isso. Um amigo no grupo de estudo que a gente tem aí, inclusive se você quiser participar do nosso grupo de estudo, já acessa o link aí na descrição. Ele falou
que ele gostaria de ter feito essa venda aqui. Eu aceitei a venda na barra seguinte, barra 12. Por quê? Porque seria uma barra que reverte vários movimentos, ele já veio fechar o gap, e aí já foi uma barra aceitável para a gente vir buscar pelo menos a mínima, que foi onde nós saímos da segunda operação, mas a gente já comenta a operação. O Brooks tem uma premissa, pessoal, que é o seguinte: se você quer mais probabilidade, o seu risco é maior. Se você quer uma probabilidade menor, mas está disposto a pagar um risco pequeno por isso, tudo bem, a gente tem essa possibilidade aqui. Nós tínhamos alvo, uma boa barra de venda, nós temos barras já com bastante pavio nessa região. Só que, detalhe, você vende essa barra aqui, o seu risco é esse aqui, tá? Por quê? É uma L1, geralmente L1 tende a encontrar compradores, tá? Por que que tende a encontrar compradores? Porque seria uma L1 pós um microcanal, tá? O Brooks fala que uma L1 pós microcanal é mais fácil comprar. Porém, pessoal, até aqui a gente, como eu sempre falo para vocês, o que a gente tinha de informação era isso. Então, não tem como a gente saber se esse preço vai vir testar a mínima ou se ele vai simplesmente aqui romper para cima e buscar a média do diário ou, enfim, alvos macros, tá? Não tem como a gente saber isso até esse momento. E aí, o que ele fala? O seguinte: se você vende essa L1, o seu risco é esse. Porém, a sua probabilidade é muito menor. Se você vende essa barra, que é uma barra que reverte várias barras, a probabilidade que ele venha buscar a mínima aqui embaixo é muito maior, certo? Porém, você tem que estar disposto a pagar esse risco aqui, certo? Quem vende aqui é premiado com pelo menos 2, 3 para 1 do risco dele. Quem vende aqui busca 1 para 1 ou pouco mais de 1 para 1, certo? Nesse momento aqui, não quis aceitar esse risco, mas quando fechou a barra 12, uma ótima barra de baixa, eu aceitei essa venda aqui, tá? E aí nós fizemos a nossa saída dela na mínima do dia, certo? Depois disso, o mercado simplesmente aqui, inclusive aqui, estava conversando no grupo com os amigos e falei que estaria realizando nessa região por conta do contexto de mínima do dia e lateralidade dos dias anteriores, barra climática no fundo, certo? Tende a encontrar compradores. E aí, inclusive, um amigo até falou sobre quem seria maluco de comprar nessa região. Porém, a gente sabe que o contexto de lateralidade barra climática geralmente encontra compradores. E aí, quem tentou vender aqui embaixo, infelizmente teve que desistir aqui. Se não desistiu aqui, não sei onde ele saiu, né? Mas enfim. E aí o preço simplesmente voltou para buscar novamente a região da máxima da lateralidade. Não chegou nem até lá e já reverteu novamente. E aí a partir daqui, pessoal, a gente já tinha o que? Grande alta, grande baixa, grande alta, grande baixa, lateralidade, certo? E aí um detalhe legal para a gente conversar sobre essa questão ainda da lateralidade é o seguinte, pessoal: sempre que a gente tem lateralidade, gaps entre barras se tornam magnetos, certo? Então existe uma probabilidade muito alta do mercado voltar para fechar esse gap aqui. E às vezes a gente na correria, não digo na correria, mas a gente nas análises ali do dia a dia, a gente acaba esquecendo de olhar alguns detalhes. E esse foi um dos detalhes que eu não olhei. Caso tivesse visto esse gap aqui já seria uma possibilidade melhor de venda, tá? Já seria uma confluência a mais, levando em consideração o contexto do dia. Após isso, pessoal, ficou esse gap aqui, o preço veio buscar o gap, acabou deixando o gap aberto nessa região, e aí o preço veio buscar a mínima do dia, deixou um gap entre barras nessa região, que foi fechado esse gap. Depois o preço veio justamente fechar
o gap que tinha ficado aqui em cima, que seria esse aqui, tá? Para quem ainda não conhece a metodologia do Brooks, gap, ele entende como gap qualquer tipo de espaço de negociação, certo? Nesse espaço aqui, entre as barras, nós temos apenas vendedores. Então, aqui acaba sendo um gap. E aí, o preço tende a voltar para fechá-los em lateralidade. E foi exatamente o que o preço fez. Voltou para fechar o gap. Deixou aqui um topo duplo, uma nova possibilidade de venda e veio buscar a mínima novamente. Quando veio buscar essa mínima novamente, acabou formando aqui aquelas 3 puxadas clássicas que a gente já conhece como cunha. E aqui nós temos H1, H2, barra interna, uma possibilidade de rompimento seria projeção da barra interna, que provavelmente veio buscar aqui nessa região. O preço acabou fazendo novamente um fundo duplo aqui, né? Mas aí é bem complicado, né? A gente olhar isso aqui e entender como um fundo duplo, alguma possibilidade de compra aqui, não vejo, tá? Acredito que a última possibilidade de compra teria sido essa. Depois disso, apenas essa possibilidade nessa cunha aqui. E aí o preço veio buscar novamente essa região de mínima do dia. E como a gente sempre conversa, pessoal, se você não conseguiu fazer uma entrada aqui, pegar nem que fosse 200, 300 pontos nessa região, pessoal, aqui é basicamente impossível fazer dinheiro, tá? Simplesmente as melhores possibilidades foram essas. E o resto é história, pessoal. Não tem muito o que fazer, beleza? E aí, como eu sempre deixo aqui aquela nossa dica do dia para que a gente consiga fixar, né? Gap entre barras são magnetos em lateralidades, assim como a máxima e a mínima da lateralidade. Máxima, mínima, gap entre barras. Você percebe que todos eles foram fechados. E outro detalhe são as nossas operações do dia, que a gente sempre deixa aqui para os haters que falam que price action é leitura de gráfico parado. E fiquem também aí com o choro da minha filha, tá? Que acabou de acordar aqui porque já tá meio tarde, mas já tô terminando. A primeira operação, pessoal, conforme eu falei pra vocês... acho que eu coloquei o print errado aqui, galera. Será que eu coloquei o print errado? Ah, não, esse aqui foi a segunda. A primeira operação tá aqui. A primeira operação tá aqui embaixo. Aquela entrada que eu coloquei para vocês aqui da barra 2, gostaria que ela viesse buscar aquela região aqui de fechamento desse gap, né? Tá, pessoal, retomando, dei uma pausazinha aqui porque a Elise estava chorando, mas vamos lá. A primeira operação aqui na barra 2, conforme eu falei para vocês, a gente queria buscar aqui o fechamento do gap, infelizmente não veio, o preço começou a ficar travando aqui, acabei encerrando no 0 a 0. E a segunda operação, que foi exatamente essa daqui, da barra 12, tá? Na verdade, até se alguém puder me falar aí, se isso acontece com frequência na corretora de vocês, ultimamente tem acontecido bastante comigo. Eu coloco a ordem abaixo da mínima da barra e a ordem está executando um pouco mais abaixo. E o preço... Eu não lembro se hoje veio aquele já rápido, né? Que às vezes quando é rápido ele vem executar um pouco mais longe. Mas enfim, tem acontecido bastante isso comigo ultimamente. E aí, a saída dessa operação aqui, conforme eu falei para vocês, nós tínhamos aqui a possibilidade de uma cunha aqui. E aí nós tivemos aqui essa barra, não aceitei por não julgar uma boa barra para uma venda, mas aceitei a barra 12 e o preço veio buscar a mínima do dia e a mínima do dia anterior, beleza? E esse foi o nosso dia, pessoal, tá? Não esqueçam que como dica fica a questão da lateralidade. Comprar baixo, vender alto. São dias em que a gente costuma ver muitos setups no meio da lateralidade e
que são setups que na maioria das vezes armadilham muita gente, tá? Então vamos ter cuidado com isso. Gaps são magnetos. Nesses dias o preço geralmente volta para fechar em algum momento do dia. E é isso. É o que nós tínhamos para falar sobre o dia de hoje. Um dia bem mais... são dias chatos, né? Dias de lateralidade, mas são os dias com mais frequência durante o ano, tá, pessoal? Então a gente tem que se acostumar e aprender a operar como ele se mostra, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Se você vê esse vídeo hoje ainda, caso não, até a próxima. Valeu. E se você quiser estudar com a gente aí no nosso grupo, acessa o link que vai ficar na descrição, tá bom?